Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui para continuar a nossa caminhada refletindo no Salmo 23. Crendo eu, e eu espero que assim também você creia, que o Salmo 23, como parte integrante da Palavra de Deus, é uma ferramenta que nos ajuda nesse momento difícil, nesse momento de pandemia, e vão se passando os dias e vai havendo um aumento de mais notícias. E o Salmo 23 vem nos lembrar da soberania de Deus, do cuidado de Deus, e vem nos lembrar também algumas responsabilidades nossas como ovelhas desse bom pastor que é Jesus. Eu vou ler novamente e vamos seguir meditando então no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Na primeira reflexão, nós tivemos uma visão panorâmica do Salmo, listando uma série de bênçãos do grande pastor que é Cristo sobre nós, recursos também que Jesus oferece para nós caminharmos melhor neste mundo. Nós meditamos sobre o significado do termo Senhor, meditamos no significado do termo pastor, e numa segunda reflexão, nós nos detivemos mais nessa expressão, nada me faltará, sempre entendendo que elas contêm promessas de Deus para nós, recursos, instrumentos motivacionais. Ela contém também para nós o lembrete de que nós somos ovelhas de Deus, de Cristo, e que por isso precisamos também nos submetermos à sua vontade. Hoje, nós vamos meditar nos versículos 2, 3 e 4. Os versículos 2, 3 e 4 deste salmo, meu querido, minha querida, fala de suprimento, quando fala sobre pastos verdejantes, que é exatamente aquilo de que se alimenta uma ovelha no campo. Fala sobre água e fala sobre descanso. Só isso tudo só no versículo 2. 3 elementos indispensáveis à sobrevivência: comida, bebida e descanso. Um homem não vive neste mundo uma vida saudável se não comer, ou se não beber, ou se não descansar nunca. A falta de qualquer um desses 3 elementos vai trazer doenças físicas, psicológicas, emocionais. E aqui o texto fala que Jesus supre em nós essas 3 necessidades, quando diz que ele nos leva a pastos verdejantes, nos faz repousar diante de águas tranquilas, e isso então fala de suprimento de necessidades físicas, pessoais, e até, por que não, emocionais, quando fala para junto de águas tranquilas, falando também aí de paz, de tranquilidade. Suprimento, renovação de forças, alívio em meio a uma caminhada. Imagine alguém caminhando por um grande monte ou por um extenso vale e cansado e sedento e encontrar um rio de águas tranquilas, cristalinas. Só o visual já proporciona um certo relaxamento, um certo descansar. E o Salmo, então, vai falar para nós de um suprimento de Cristo que renova as nossas forças, que nos faz sentir um novo ânimo para continuar a caminhada, porque nos oferece pastos verdejantes e descanso junto a águas tranquilas. Essa expressão do versículo 3, refrigera-me a alma, ela é praticamente um resumo das palavras anteriores. Porque uma pessoa que está no campo e encontra um pasto verdejante,
água tranquila, onde matar a sua sede e descansar, certamente ele terá um refrigério para a sua alma, terá um novo alento. E refrigério significa, assim, uma sensação de frescor num momento de muito calor, de muito cansaço, de agitação. Esse alívio em meio a uma caminhada e que renova as forças para a continuação dessa caminhada, me faz lembrar o maná que Deus fez cair lá no deserto para o povo que marchava para a terra prometida. Me faz lembrar a água que saiu da rocha para dessedentar aquele pessoal que estava já desesperado de sede. Ou seja, o que você precisar para ter forças para continuar a sua jornada, o que você precisar para refazer-se, para ter alívio do cansaço, do peso que lhe assedia na sua caminhada, Jesus, o bom pastor, lhe proporciona. Jesus faz com você. Ele então faz você assim, quando estiver desanimado, afligido, oprimido, ele é capaz de fazer você pausar, suprir, aumentar as tuas forças, multiplicar o teu vigor, e é capaz de fazer de você uma pessoa refrigerada, refeita, para continuar a sua jornada. É por essas coisas, né, que o salmista tinha confiança de que poderia enfrentar até mesmo o vale da sombra da morte. Para você entender melhor essa figura, essa expressão, refrigera minha alma, eu vou ler um texto lá de 1 Pedro 4, é o versículo 12, que nos diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem enfrentado provações? Você tem vivido circunstâncias que lhe afligem a alma, que perturbam, que deixam, na expressão popular, a sua cabeça como que pegando fogo? A Bíblia faz um contraste. Esses dois textos, eles apresentam para nós um contraste. Provações que queimam como fogo e Jesus, o pastor, que nos refrigera a alma. Então, Jesus é o alento para o nosso coração no meio das provações que enfrentamos, no meio daquilo que quer nos queimar como fogo. E é por isso, então, retomando o raciocínio anterior, por isso que o salmista tinha a tranquilidade de dizer, mesmo que eu tenha que atravessar o vale da sombra da morte, é como se ele dissesse assim: se eu tenho um pastor que me guia por caminhos, pelos melhores caminhos, que me leva até onde tem pastos verdejantes, água para me refrigerar a alma, o coração me fazer descansar, então eu estou pronto para enfrentar os perigos do vale da sombra da morte. Eu estou com as minhas forças refeitas. Além desse refazer de forças da parte do Senhor que vinha sobre o salmista, ele ainda tinha a promessa de proteção, porque esse pastor que refazia as forças do seu servo e lhe refrigerava a alma, ele tinha um cajado na mão. E o cajado é um instrumento que o pastor usa para proteger as suas ovelhas dos inimigos que existem no campo. Esse vale da sombra da morte, queridos, muito provavelmente seria um local realmente, um ponto geográfico. Naqueles dias do salmista, havia realmente um vale que se destacava dentre outros vales por ser um vale em que ocorriam muitos assaltos, muitos ataques de inimigos, porque era um vale estreito. Era um grande corredor, como se fosse uma longa estrada cercada por 2 montes nas suas laterais. E então isso tornava quem estivesse no vale muito fácil de ser cercado, por exemplo, fácil de ser surpreendido, porque alguém poderia descer de um dos lados do monte rapidamente, sem que desse tempo para a pessoa fugir. Mas eu quero também lhe dizer uma outra coisa. Esse vale da sombra da morte pode também não ser um lugar, um ponto geográfico, porque a gente não precisa estar num vale, literalmente, para nos sentirmos no vale da sombra da morte.
O vale da sombra da morte pode também ser uma circunstância, pode também ser um estado de espírito, porque independente de onde você esteja, há aqueles momentos em que você se sente ameaçado, oprimido, como se estivesse no vale da sombra da morte e o perigo fosse iminente, fosse alguma coisa invisível que pudesse surpreendê-lo a qualquer momento. E essa situação de medo, de insegurança, vai gerar ansiedade e vai trazer transtornos para o sono, por exemplo, para os nossos relacionamentos interpessoais. O vale da sombra da morte pode ser algo que você esteja enfrentando aí na sua casa. Pode ser um lugar que você esteja enfrentando sozinho no seu quarto, por causa da sensação de perigo ao redor, de imprevisível, de falta de visão do final do caminho. Mas o salmista dizia que ainda que enfrentasse um local como esse, ou uma circunstância como essa, ele tinha uma convicção. Sabe aquele pastor que sempre estava disposto a renovar as forças da sua ovelha? Sabe aquele pastor que estava sempre disposto a renovar a disposição, refrigerar a alma do seu servo? Esse pastor estaria com ele quando ele tivesse de atravessar o vale da sombra da morte. Quando o Salmo diz, guia-me pelas veredas da justiça, está comigo, me direcionando por onde quer que eu precise caminhar. Inclusive, se eu precisar caminhar pelo vale da sombra da morte. Uma outra coisa que nos faz, às vezes, sentir angústia, como se estivéssemos num local inseguro, ou estivesse num local ou num momento em que não saibamos o que decidir ou para onde ir, também é uma situação em que precisamos desse Senhor nos guiando. E existe uma promessa muito bonita lá no Salmo 25, versículo 12, que nos diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Você está atravessando um momento em que as circunstâncias geram algum tipo de insegurança em você, sobre o futuro, sobre o que fazer, sobre como se precaver contra determinados perigos que estão nos rondando? Lembre-se que neste momento ou neste lugar em que você está, de insegurança, de medo, de ansiedade, há um pastor que está guiando você, está ao seu lado e está com um cajado na mão para proteger você de todos os seus inimigos. Porque ele é o pastor que te alimenta, que te protege, que te conduz pelos melhores caminhos, que te protege contra os inimigos e perigos que venham contra você. Esse salmo não poderia terminar de outro lado, de outra forma, aliás, senão em vitória. O salmista fala aqui de um pastor que, depois de suprir, conduzir, dessedentar, renovar as forças, orientar na caminhada, proteger no vale da sombra da morte, agora ele vai falar sobre um pastor que dá vitória, que honra o seu servo diante das suas dificuldades e diante dos seus inimigos. Isso fica claro no versículo 5, onde está escrito assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Mas por que esse versículo fala de vitória e de ser honrado? Isso é o que nós vamos ver na próxima reflexão no Salmo 23. Na próxima reflexão, que será a quarta e última dessa série, e depois continuaremos transitando por muitos outros textos. Então, querido, eu sei que nós estamos vivendo esses dias de pandemia e, sem querer ser pessimista, é natural que ainda venham dias mais sombrios sobre nós, com um número maior de más notícias, com pessoas cada vez mais próximas de nós sendo atingidas pelo mal que está sobre nós. Mas eu quero que você sempre volte o seu olhar para o pastor dos pastores, que é Jesus, e sempre traga à sua lembrança
que existe um pastor que está ao seu lado, atravessando com você até mesmo o vale da sombra da morte, e que da sua maneira sábia não lhe deixará faltar nada que lhe seja essencial para que você prossiga, para que você vença, para que você não perca a sua fé nele. E que ainda mais seja instrumento de bênçãos para motivar e ajudar outros a vencerem. Então que Deus aplique essa palavra ao meu e ao seu coração e nos faça seguir vitoriosamente por este verdadeiro vale da sombra da morte que estamos atravessando. Amém.